Plataforma 129 no ar, com ele, Victor Fontana, um teólogo de primeira, né, passando por aqui pelo plataforma para trocar uma ideia com a gente. Victor, ele é teólogo formado em não sei quantas escolas aí de teologia, mestrado e tudo mais. E, cara, mas a gente não falou só de teologia, né? A gente conseguiu falar de outros assuntos, a gente falou muito de futebol, a gente falou da carreira dele também como jornalista, né? Ele é formado em jornalismo. Falamos de tudo um pouco e foi muito bom trocar essa ideia com o Victor. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 129. Hoje eu tô com um teólogo de primeira, né? Eu sou um teólogo de quinta, mas eu trouxe um cara aí de primeira, da primeira linha. Fazia tempo que eu não trazia um desses aqui no podcast. O último foi o pastor Thiago Dutra. E eu tô com o Victor Fontana, acompanho ele já há um tempão. Cara, é um tempão mesmo. Vai ser legal contar essa história pra você hoje. Primeiramente, muito obrigado por você ter aceitado o convite, disponibilizado um tempo da sua vida para trocar ideia comigo. E primeiramente se apresente, né? Fale quem você é, para quem não te conhece, pra gente já começar esse bate-papo. Muito bem, Jonathan, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Fontana, eu tenho 38 anos, quase 39, estou na beira dos 39. Dizem que a vida começa aos 40, eu estou ansioso por começar a minha. Tenho uma esposa chamada Bruna, uma filhinha chamada Lara. Estou na igreja presbiteriana em Alphaville, a igreja que eu congrego há mais de 20 anos. E sou teólogo de formação. Minha primeira formação é jornalista na Casper Libero, depois eu fui fazer teologia no Seminário Servo de Cristo e depois disso fui fazer o meu mestrado na Trinity International University, nos Estados Unidos. Da hora. Dou aula no Seminário Teológico Jonathan Edwards, na pós-graduação, programa de pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, também na pós-graduação em Teologia Sistemática, e agora também no mestrado em Novo Testamento do Seminário Jonathan Edwards. Então sou professor aí de seminário e também tenho o meu canal de teologia no YouTube, além de ser um dos membros da equipe do Bibotalk. Acho que é isso. Talvez tenha alguma coisa a mais. Nossa, mas se tiver, meu amigo. Eu sempre esqueço de uma outra coisa. Eu sou autor do livro Ontem Esponja, Amanhã Peneira, também do livro Nova Mentalidade. Eu sou coautor do livro Nova Mentalidade pela Mundo Cristão e do livro Doutrina e Devoção, da editora Thomas Nelson Brasil. Ontem Esponja, Amanhã Peneira é da editora Ultimato. Então eu tenho um livro na Ultimato, um na Mundo Cristão, um na Thomas Nelson, um filho de várias casas publicadoras. Se eu não me engano, você também faz parte do Cristão na Ciência, né? Ou não? Sim. Eu sou... Hoje eu não trabalho mais com a ABC2, né, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Eu continuo sendo um membro da associação que voluntariamente contribui com algumas coisas, mas eu não trabalho mais lá. Durante o período da pandemia, a gente fez uma parceria, um trabalho de parceria de divulgação científica na área de saúde e tal, né? Meu trabalho mais como jornalista ali, né? Mas hoje eu e a BC2 somos vamos dizer assim, eu não trabalho mais lá, não tenho mais um vínculo de trabalho com a BC2, mas eu sou um membro que eventualmente colabora de modo voluntário. Da hora. Bom demais. Depois desse currículo aí extenso do homem. É extenso, mas a gente sabe que currículo não faz ninguém, né? Então é só contação de história. Agora você sabe onde me encontrar. É só por isso que eu tô contando isso aí. Sim, exatamente. Então, Vitor,
o que eu ia te contar, né? Como é que eu te conheci? Eu te conheci lá em meados de 2016. Eu sempre me confundo nas datas, mas foi em meados de 2016 para 2017. Foi quando eu comecei a trabalhar pela primeira vez, tipo, carteira assinada, né? Eu tinha 18 anos, tô com 26, então tô me sentindo velho falando isso, mas foi quando eu comecei a, tipo, me interessar mais por teologia, né? E assim, a gente vai falar muito sobre isso. É óbvio que o tema do podcast é você. Eu quero saber da sua história, da sua vida, e você conte um pouquinho mais. Mas só para contextualizar, e foi quando eu comecei a conhecer um pouco dessa galera da reformada, né? Sim. E tudo mais. Eu curso teologia pela escola Charles Spurgeon online, legal. que para mim funciona muito bem, essa forma de ensino online, gravada, onde eu tenho meu próprio tempo. Eu quase fui seu professor, sabia? Pô, olha aí, que honra. Olha, quase. Teve uma época aí, já faz alguns anos, que o pessoal do Charles Spurgeon estava precisando de um professor de grego. Sim. Mas acabou que não bateu a agenda, né? Mas eu quase fui professor de grego ali no Charles Spurgeon. Poderia ter sido seu professor, olha aí. Olha aí, da hora. E aí eu te conheci, se eu não me engano, aí eu posso estar muito errado, mas esse vai me corrigir, mas se eu não me engano, eu te conheci fazendo live com o Marcos Botelho. Ah, sim. É isso? Talvez você tenha me conhecido da época de Teologix. Exatamente. Foi como eu comecei o Ministério na Internet junto com o Marcos ali. Foi, eu te conheci por aí. E, cara, e aí, obviamente, onde eu conheci muita gente nesse período, né, que eu comecei a estudar teologia, a me desintoxicar, né, de algumas coisas, tipo, que eu tinha. Eu sou o cara de igreja desde os 10 anos, mas, assim, eu vou querer saber um pouco mais da tua história e, na medida que você for contando a sua, eu vou contando a minha, mas só pra te dizer como eu te conheci, então pra mim é uma honra tá trocando essa ideia contigo hoje. Não, prazer é meu. E Vitor, conta pra gente aí, quem é o Vitor criancinha, né? Nasceu onde? O que queria ser quando crescer? Conta um pouquinho aí da sua família, origem e tal. Ah, legal. Então, assim, eu sou filho de italianos e portugueses. Então, a família do meu pai, ela é toda italiana, a família da minha mãe toda portuguesa. E são italianos e portugueses que vieram católicos para o Brasil e que se converteram na Igreja Batista. Então, meu pai conheceu minha mãe criança na Igreja Batista, em Santo André. Então, ABC Paulista, né? Santo André, região metropolitana de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, região que se desenvolveu muito nas décadas de 40, 50, 60 e 70 com a indústria automotiva. Então, o pessoal da Chevrolet, né, General Motors, Ford, tinha tudo fábrica lá na época. Então, esse era meio que o contexto das famílias dos meus pais. E eu nasci em São Bernardo. Meus pais se casaram ali no ambiente da Igreja Batista de Santo André. Eu nasci em São Bernardo do Campo. E meu pai começou a trabalhar, ele começou a trabalhar na indústria automotiva, trabalhava na Mercedes. Da Mercedes ele foi para Ipiranga. Né? E aí, na indústria petroquímica, ele acabou indo para Salvador. Eu passei a minha infância lá em Salvador. Salvador tem um polo industrial grande em Camaçari, que é pertinho de Salvador, que é o polo petroquímico. Meu pai foi trabalhar lá no polo petroquímico, em Camaçari. E nós fomos, eu, meu pai e minha mãe, nós fomos para Salvador, onde eu passei minha infância. Né? Passei minha infância, na pré-adolescência eu volto para São Paulo. A gente segue frequentando igrejas batistas. Aqui em São Paulo a gente frequentava a Batista do Morumbi. E eu frequentava a Batista do Morumbi no final de semana. E durante a semana eu estudava no Mackenzie, né, no colégio presbiteriano. Então a minha vida ela era toda cercada de crente. Tudo um monte de batista, né? Família inteira batista. E o colégio que eu ia era um colégio presbiteriano.
Só quem não era crente era eu. Então, eu ia te perguntar isso. Todo seu lar era cristão, e você, como é que... Você ia pra igreja por e-mail, que a família ia? Eu nunca fui um cara de aprontar muito, assim, sabe? Minha vida... eu era um adolescente, fui um adolescente que não aprontou muita coisa de bebida, mulherada, esses negócios. O meu lance era jogar bola. Era o que eu gostava de fazer. Boa. Gostava muito de fazer, né? Jogava bem, eu gostava. E aí tinha um problema, meus amigos gostavam de jogar bola no domingo de manhã. Nossa. Né? Então esse que era... Então pra mim, assim, o lance da igreja era ruim porque eu achava que Deus, ele tinha errado na escolha. Uhum. Eu pensava assim, eu era adolescente tem a criatividade, né, cara? É engraçado. Sim. Então, assim, eu pensava, pô, Deus, você tinha que ter feito o culto na sexta-feira, fim de tarde. Por quê? Porque assim, ó, você paga a obrigação, que as obrigações você faz no dia de semana e deixa o final de semana livre, entendeu? E aí, tipo, final da tarde de sexta-feira, tipo, sei lá, das 5 às 6 ou das 6 às 7, aí é o culto. E aí terminou o culto, sextou. Não tinha ainda gíria sextou, né? Né? Então, o que acontecia? Qual que era a minha grande rebeldia de moleque? Era querer jogar bola no domingo de manhã. Então, às vezes eu fingia que tava dormindo pra ver se meus pais iam pra igreja e eu ficava. Nossa. Entendeu? Era isso que eu fazia. Mas aconteceu comigo o seguinte, um negócio que acontece com muita gente, na verdade, que a gente tem que ter uma atenção com isso. Eu era um cara cristianizado, mas não era cristão. Então, por estar na igreja, eu conhecia a Bíblia, eu sabia o significado do batismo. Se você perguntasse para mim o plano de salvação, eu saberia explicar. Eu conhecia todas as músicas. Sabia até um pouquinho de teologia, mais ou menos. Bíblia eu conhecia muito bem, mas eu não tinha uma entrega a Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Pode crer. Tá? Essa é um resumo aí da minha adolescência. Então foi uma adolescência que eu era um cristão nominal. Como tem muitos, né? Como tem muitos. Eu era um evangélico não praticante. Não tem o católico que diz eu sou católico não praticante? Eu era um evangélico que ia na missa contra gosto. Então, enfim, eu passei a minha adolescência desse jeito, até que alguém resolveu me evangelizar, que foi um amigo chamado Bruno, que era meu amigo de infância, e ele pregou o evangelho pra mim, que não foi bem pregar o evangelho típico, tipo explicar o plano da salvação, porque eu já sabia. Não era isso. Ele virou pra mim e falou: Vitor, olha só, vai doer em mim dizer isso, mas eu tenho que dizer. Você não tem vida com Deus. Caramba. Chamou sua atenção. Cara, ele tinha intimidade suficiente pra poder dizer. Entendeu? Sim. Você chega qualquer um, fala um treco desse pra você, geralmente você vai ficar bravo, né? Na defensiva. Mas ele era um amigo muito íntimo. Então ele tinha criado a condição para poder falar isso. E talvez ele fosse a melhor pessoa para isso, né? Cara, tinha algumas coisas. Primeiro, ele tinha intimidade. Segundo, ele tinha conhecimento bíblico. Ele não era um cara que, assim, um empolgado sabe o empolgado do worship? O emotivo, né? Agora eu vou converter todo mundo e tal, e aí na primeira resposta, na primeira pergunta mais bíblica, teológica que alguém faz, o cara já não tem por onde sair. Então ele tinha embasamento forte. Terceiro, ele tinha testemunho, né? Então ele falar aquilo tinha um peso diferente de outras pessoas falarem. Não, ele basicamente foi isso, cara. Ele falou isso pra mim. A história é mais longa do que isso, mas eu tô fazendo história curta. Né?
Eu tinha 17 anos e conversamos muito, e ele me convenceu a ir num acampamento do Palavra da Vida no Paraná. Nesse acampamento do Palavra da Vida, na noite que seria a noite da fogueira, choveu pra caramba, fomos pro salão de culto que não dava pra ter a noite da fogueira, e os caras arrumaram uma lâmpada, eu nunca vou esquecer disso. Eles fizeram a fogueira com uma lâmpada embaixo de um papel celofane laranja. Nossa! E aí no final do culto teve um apelo, e nesse apelo o cara não perguntou quem queria aceitar Jesus. Ele fez um monte de pergunta que eu não lembro mais o que era, mas eu era tão evangélico que eu estava habituado com aquilo, já tinha visto vários daqueles na vida, né? Sim. Então eu virei para Deus e falei assim, olha, ele tá chamando umas coisas lá, mas eu tô indo para me entregar para você, tá? E foi isso. E ali eu tive a minha conversão, o meu chamado ministerial, a minha vocação teológica, tudo na mesma noite ao mesmo tempo. E isso foi na Batista? Isso foi no Palavra da Vida. Eu frequentava a Batista do Morumbi mais ou menos, porque eu dava esses... Eu dava essas de João sem braço, dava esses migué de não ir pra igreja, assim, né? Dava bastante migué. Nessa de dar esses migué, eu ia na igreja, sei lá, 2 vezes por mês, 1 vez por mês, para os meus pais acharem que era para agradar meus pais, basicamente. Sim. Para agradar meus pais. E para ver, às vezes, o Ari Veloso pregar. O Ari Veloso era o pastor da Igreja Batista do Morumbi e ele era um pregador muito bom. Então, mesmo que eu não... Eu achava que era crente, não era, mas mesmo eu não sendo crente, a pregação do Ari eu quero ouvir, porque ele era muito eloquente, pregava muito bem, né? Então eu gostava de ouvir as coisas que ele falava. Então, a Igreja Batista do Morumbi tinha o culto normal e tinha o culto de adolescentes. Eu era adolescente, eu deveria ir no culto de adolescentes. Eu não ia porque eu queria ouvir o Ari, né? Mas assim, nesse período eu ia pouco na igreja, e aí eu me converti lá no Palavra da Vida do Paraná. E aí foi isso que eu te falei, foi tudo junto, cara. Foi conversão, foi chamado ministerial, foi vocação, tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia. Talvez porque eu já tivesse um conhecimento bíblico bom, uma teologia mais ou menos básica, eu já entendia o que era ser evangélico. Para mim aquilo foi tudo muito claro naquele mesmo dia. Eu gravei com um amigo meu, o Ike, que ele é membro da Igreja da Graça, né? E ele também conta que, tipo, ele nunca teve uma vida mundana, ele sempre pais cristãos e tal. E essa foi uma das perguntas que eu fiz pra ele, né? Porque, assim, como deve ser mais difícil para quem já tem um lar cristianizado, né? Vamos usar esse termo, porque meio que você não sabe quando é o momento que você entregou sua vida para Jesus, porque tá tudo muito, faz parte da sua rotina. E tem pessoas, diferentemente de mim, que se entregaram a Cristo com 5 anos e nem lembram. Sim, exato. Né? E aí você fala, quando foi sua conversão? Eu falo, não sei, eu sei que eu sou crente. E tá tudo bem. Sim, tudo bem, não tem problema. A minha história é diferente. A minha história teve um dia, teve uma hora, teve uma transformação de caráter nítida, perceptível, que quem era meu amigo percebeu, que meus pais perceberam, putz, mudou alguma coisa aí. E foi isso que eu falei pra ele, né, que deve ser mais difícil por isso, né, porque tem um lance da autossabotagem também, né, porque eu não sou de um lar cristão, muito pelo contrário, meu lar, da minha família, é totalmente... religiões totalmente diferentes. A gente já foi da Igreja Católica, a gente já foi da Testemunha de Jeová, eu estudei 1 ano com Testemunha de Jeová, enfim, várias religiões, só que o meu lar sempre, a minha mãe, né, sempre me deixou livre para ir escolher o que eu quisesse, né? Ela sempre falava, tô indo para essa igreja, mas você vai se você quiser.
E eu acabava indo, né? Porque me interessava. Mas certa vez eu fui pra igreja quadrangular, deveria ter de 10 para 11 anos. E eu fui por causa de menininha, né? Adolescente, paquerar as menininhas da igreja. E lá eu encontrei Jesus, cara. Lá eu encontrei o pastor pregando, tipo, gritando, a igrejinha bem pequenininha. E a igreja pentecostal, né? Sei. Neopentecostal, já tava começando ali aquela coisa mais neopentecostal. E eu encontrei Jesus ali. Eu falei, cara, tem um negócio aqui que tá me chamando, mas eu ainda não sabia, eu ainda não tinha essa noção. Óbvio que hoje eu tô falando que era Jesus, mas eu não tinha essa noção que era Jesus, né? E aí eu fui me convertendo, fui lendo a Bíblia. E assim, isso nem mãe nem pai eram cristãos. Eu ia pra igreja meio porque eu queria ir. E aí por isso que eu faço essa pergunta, né? Deve ser mais difícil, né? Quando a gente já tem um lá que já fala de Jesus, já comunica a Bíblia, já tem um linguajar cristão. Você corre o risco, muitas vezes, de só ir nessa onda e acabar não querendo, tipo, encontrar Jesus de fato. Porque a minha vida já é isso, é domingo na igreja, quarta nas células, sexta no culto de oração. Então, a minha vida sempre foi assim. E acaba que a pessoa não tem um encontro com Jesus de fato e vive muitos anos assim, né? Eu tenho pra mim que é muito cômodo você estar no ambiente de igreja. Sim. E é muito incômodo ser igreja. Concordo. Então, sim, é a realidade de muita gente. E eu faço questão de pregar o evangelho para evangélico, né? Justamente pela minha própria história, né? Eu faço questão de pregar o evangelho para evangélico, porque precisa. Principalmente os luminais, né? E assim, e os cheios de certezas, né? Então, aí tem um problema sério. Porque você pega o ministério de Jesus, uma parte significativa dele foi na direção de rebater essas pessoas cheias de certezas, né? Uhum. Jesus se opõe aos religiosos, de maneira geral. Então eu acho que todo mundo que está na igreja deveria fazer um autoexame muito bem feito para não cair nesse problema aí. Boa. E Vitor, você começa a estudar, antes de entrar na teologia, você faz jornalismo, né? Sim, eu fiz jornalismo. Na verdade eu fiz economia. Boa. Mas eu desisti do curso. Uhum. E aí eu fiz um ano só de economia. Eu fiz jornalismo eu concluí. Fui repórter durante um bom tempo, depois editor, trabalhei em alguns veículos de grande mídia, até o momento que eu entrei no seminário. Então, trabalhei como jornalista, coisa de 7 anos mais ou menos. E aí entrei no seminário. Quando eu entrei no seminário eu estava trabalhando, eu tinha saído do jornalismo, fui para o mundo corporativo, fui trabalhar como executivo. Aí eu fui levando em paralelo a teologia e o trabalho como executivo e tal. Uhum. Até o momento que eu fui fazer o meu mestrado nos Estados Unidos, e aí eu comecei a me dedicar integralmente ao ministério. Boa, mas você gostava de jornalismo? Você gostava da área? Eu gosto muito até hoje. Uhum. Eu tenho um canal no YouTube, em grande medida, minha maneira de falar, a câmera, a parte técnica toda, eu herdei do tempo de jornalismo, né? Então hoje eu uso o que eu aprendi no jornalismo dentro do ministério, mas eu gostava muito, assim, eu fiz muita coisa legal como jornalista, né? E coisas que... histórias boas de contar. Então entrevistei gente legal de entrevistar, vivi experiência legal de viver, né? O dia que eu comecei a namorar a Bruna, minha esposa, a gente saiu junto e eu falei, olha, eu vou demorar para sair do trabalho porque hoje eu vou na coletiva do Fernando Alonso,
Nossa. Então eu tava entrevistando o Fernando. Eu lembro que no dia que eu e a Bruna a gente saiu pela primeira vez foi o dia que eu entrevistei o Fernando Alonso. Quer dizer, então tem coisas. Tem coisas muito gostosas de se viver no jornalismo, sabe? Então eu gostava muito. Não era a minha vocação final, sim, mas foi muito bom para me preparar para o que eu faço hoje. Boa. Vitor, você falou no início, e eu guardei esse gancho para soltar no momento mais propício, mas você falou no início do futebol, né? Sim. Como é que é a sua relação com o futebol hoje? Você ainda curte? Você torce para algum time? Tal? Então, isso é um negócio interessante, né? Eu não jogo mais, faz muito tempo que eu não jogo futebol. Mas a paixão pelo jogo ela ainda existe. Eu sou palmeirense. Tá bem de vida, então. Finalmente, a gente ficou um tempo bom amargando a mediocridade, os rebaixamentos e tal, sem disputar nada de importante. Agora, desde 2017, a coisa tem sido muito boa. Quando eu trabalhava como jornalista esportivo, eu meio que perdi a minha paixão pelo Palmeiras e pelo futebol. Porque você vê muita coisa desagradável, você desilude um pouco com o ambiente do futebol, um ambiente muito, muito pesado, que tem muito problema. Então, no jornalismo, quando você vira jornalista esportivo, você tem dois tipos de jornalista esportivo. O cara que deixa de torcer e encara aquilo como um trabalho. Certo. E era o meu caso. Ou o cara que fica ainda mais fanático. Tem. O cara era um pouco fanático, foi pro jornalismo esportivo e se torna super fanático, né? Tem dois tipos de cara aí, né? Eu sou do tipo que perdeu um pouco o interesse pelo futebol quando fui pro jornalismo esportivo. E aí, de uns tempos pra cá, o futebol brasileiro começou a dar uma organizadinha um pouco melhor. Ainda é uma zona, mas tá um pouco melhor. Aí eu comecei a ganhar um pouco mais de gosto pela coisa de novo, né? Mas sempre gostei de futebol internacional, sempre acompanhei muito de perto o futebol internacional, então gosto bastante. Acho que eu posso dizer que eu entendo um pouco também. Não apenas gosto, como entendo do jogo. E é isso, mas é mais um hobby, assim. Hoje não penso em voltar a ser jornalista esportivo de jeito nenhum. A vida de jornalista esportivo é bem sofrida, cara, porque é legal porque você está trabalhando com um treco que você ama, isso é um fato. Sim. Mas você sempre está trabalhando muito intensamente na hora que todo mundo está se divertindo. Os seus ciclos são sempre opostos, isso é um pouco desgastante. Então, o final de semana você não tem, por exemplo. Então, seus amigos de fora do jornalismo, todos estão fazendo churrasco, estão vivendo a vida no final de semana. E você não, você está lá na redação ou no campo cobrindo o evento esportivo. Para eles, o Internacional e Botafogo, o jogo dessa rodada que passou, é o jogo para sentar e assistir. Para mim não, para mim era um jogo para trabalhar, quer dizer. O próprio jogo, que para muita gente é entretenimento, para você é o trampo, né? Exatamente. Eu gravei com muitos jornalistas já aqui e eles falam isso também, tipo, é meio dúbio, né? É um sentimento muito prazeroso, porque é a coisa que você sempre sonhou pra vida, cobrir jogos, tá no meio, naquele meio, mas também é uma coisa meio que, principalmente quando tem que ficar mais, né, depois do jogo, pra entrevistar jogador, e aí tem os perrengues da profissão, né, que tem que cobrir. Cara, e assim, ó, eu fui jornalista, assim, eu trabalhei em várias áreas diferentes do jornalismo, né, então eu fui jornalista científico, eu fui jornalista econômico, eu fui jornalista esportivo e fui jornalista na área da música, cultural na área da música. Sim. E aí o que acontece? Quando você, assim, para quem é jornalista de ciência, divulgador científico, transicionar para o esportivo é muito ruim, porque você estava entrevistando pessoas que tinham muito para dizer e você tem pouco espaço para dar a atenção que aquele assunto merecia. Sim. Putz, o cientista tem muito a dizer.
E aí, no jornalismo esportivo, é o contrário. Você vai entrevistar o jogador, mano, o cara fala e você espreme, não sai nada de conteúdo. Então, é difícil. O jornalista esportivo tem que ter uma habilidade de tirar leite de pedra, que é também complicado. Aí o pessoal reclama do jornalismo esportivo, que vive da polêmica, não sei o quê. Mas você tem que ver que o cara que tá lá falando, que é a tua matéria-prima, ele não sabe falar de muita coisa da vida também. Sim. O universo dele é aquele ali. Se você não cutuca, o que o cara vai te responder é: jogamos bem coletivamente, importante é os 3 pontos, vamos atrás da vitória. Sim. E é isso que o cara falou. Sim. E você fala, putz, eu não tenho matéria, porque o cara não falou nada. Tipo, o que é vamos atrás dos 3 pontos? É nada. É zero de conteúdo. Você não extrai nada daquilo. Você não sabe por que o treinador entrou com aquela escalação. Você não sabe se tem algum clima de tensão no vestiário, se não tem. Você não tem informação para dar, porque o cara falou o quê? Vamos fazer o que o professor mandou e ir em busca dos 3 pontos. Isso daí nada é a mesma coisa. Né? Agora, o torcedor fica irritado quando a gente cutuca. Porque o cara acha que a gente é contra o time dele. A gente não é contra o seu time. Só que se eu não cutucar, eu não tenho matéria. Ou você pode ser o torcedor que vai se contentar a vida inteira com o jogador falando na terceira pessoa. Né? O Vitor jogou muito bem hoje, mas o importante é a equipe. Um resultado importante fora de casa. Agora a gente vai se concentrar porque no meio da semana tem jogo da Copa do Brasil. Parabéns pra torcida, né? Que vem em peso. Exato. Parabéns. Respeitar o adversário. Isso daí, nada, é a mesma coisa, né? Então, o jornalismo esportivo, ele tem esses desafios, né? E aí você vê alguns caras que são mestres em extrair desse tipo de discurso um algo mais. Né? Então, você tem um André Plihal, um Fernando Fernandes, eles conseguem, sabe-se lá como, o jogador abre um treco a mais ali e tal. Mas na maior parte do tempo você não tem esses gênios da reportagem. Você tem um repórter comum que está esforçado, que está fazendo o trabalho dele. O que o cara vai fazer para conseguir alguma coisa? Ele vai cutucar. Ele vai falar, e aquele lance de mão ali? Então ele vai polemizar em cima da arbitragem, ou vai procurar pelo em ovo de algum adversário que fez alguma coisa, então agora é desrespeito, sei lá, mas para gerar alguma coisa que seja notícia. Mas a bem da verdade é que de todo o trabalho jornalístico, esse trabalho do jornalismo esportivo eu tô falando, né? De todo o trabalho do jornalismo esportivo, esse trabalho da rodada em si, que é quando o jogo acontece, que deveria ser o clímax, o ápice, pro repórter é a parte mais broxante, porque é a parte que você sabe que o técnico vai falar sempre as mesmas coisas, o jogador vai falar sempre as mesmas coisas, e dificilmente no jogo vai acontecer alguma coisa de muito diferente. Quando acontece é maravilhoso, mas é raro. Na maior parte do tempo, é um jogo normal que foi 2-0 e um time jogou melhor, outro time jogou pior, e você não tem nenhuma história muito diferente para contar. Às vezes acontece do Rony meter uma bicicleta que estava tentando fazer 200 anos e finalmente o cara conseguiu. Aí você tem uma história para contar. Aí você descobre que a bicicleta que ele queria dar é porque o filho dele pedia. Isso é legal pra caramba. Isso é bom. Né? Isso é uma baita história, é legal pra caramba e tudo mais. Mas raramente você tem a oportunidade de ter essas histórias. Né? Ou o torcedor mirim do São Paulo de 12 anos de idade que veio de Ribeirão Preto para assistir o jogo e ele é muito fã do Caleri e aí ele trouxe uma faixa pro Caleri e a polícia não deixou ele entrar, só que aí no fim do jogo o Caleri ficou sabendo e mandou o menino ir no vestiário, eles tiraram foto junto. Isso é uma história legal pra caramba, mas isso acontece muito de vez em quando. Sim. E a gente vive de contar história. O jornalista, você quer saber quando o repórter tá alegre, tá feliz? Quando ele tem uma história boa para contar. Quando eu tava no jornalismo esportivo, teve um tempo que eu cobri Fórmula 1.
Fórmula 1 é muito protocolar. Porque, assim, os caras que têm furo de notícia de Fórmula 1 são os caras que viajam junto com as equipes, as escuderias, no roteiro da Fórmula 1. E que esse cara tá o tempo todo lá, junto com os pilotos, junto com os mecânicos. Esse cara tem história para contar. A gente que tá no Brasil o tempo todo na redação e que tá cobrindo isso da redação, a gente não tem... a gente reproduz o que esses caras descobrem. Mas não tem como eu vou ligar pro mecânico-chefe da Ferrari, o cara não vai me atender. Entendeu? Sim. Eu sou o Vitor do jornal tal, no Brasil. Dane-se, o cara não vai te atender. Tem que ligar pra Marina Beck. Ou então vou ligar pro Max Verstappen pra perguntar. Sim. Né? Você não consegue. Mas aí é o lado legal, que é o seguinte: com esse material escasso, como que eu posso contar uma grande história? Né? E às vezes a grande história ela tá acontecendo e você não tá vendo, ou a grande história ela cai no seu colo. Então, nessa época aí que eu cobri Fórmula 1, foi a temporada que o Jenson Button foi campeão com a Brown GP. Ele era... ele e o Rubinho eram os dois pilotos da Brown GP. Foi a despedida do Rubinho da Fórmula 1 ali, né? E que o Rubinho chegou no final da temporada com chance de ser campeão, inclusive. Né? Nessa época tinha uma boa história para contar, né? Sim. Nessa temporada, que como que a Brown GP, que era uma equipe que é um construtor que até outro dia nem existia, tá correndo mais que os outros carros, e não é por pouco, é tipo uma diferença brutal de um pro outro. E aí, quando eu tava na pré-temporada, que eles já estavam voando baixo, eles botavam às vezes 1,5 segundos na pista de teste em cima das outras equipes. E você fala, caraca. Aí a galera especulava que eles estavam correndo mais leve. Eles não estão enchendo o tanque de combustível e estão querendo só impressionar e tal. Quando começaram as corridas, que eles começaram a ganhar, aí os caras falaram, não, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa no carro. E era o difusor. O difusor é uma peça aerodinâmica do carro que funciona igual a asa do avião, só que de cabeça para baixo. Certo. Tá? E aí a minha editora, na época eu era repórter, a minha editora virou lá na redação, tinha 2 caras que cobriam Fórmula 1. O Gominho, o Gomes, que trabalhava durante o dia, e eu que trabalhava no período da tarde e da noite. E aí o Gomes já tinha ido embora, e a minha chefe, que na época era Mili Lacombe, essa que hoje é colunista do UOL, ela virou, Vitor, o que tá acontecendo com a Brown GP, cara? Aí eu falei, olha, ao que tudo indica é o difusor deles que é diferente. Aí ela virou e falou, tá, e o que é isso do difusor ser diferente? Me explica. E ali a gente percebeu que a gente tinha uma história na mão, uma história para contar, que é como que um difusor faz um carro ser mais competitivo. Então, às vezes, a história tá lá na sua frente. Sim. Às vezes a história tá lá na sua frente, você só não enxergou ela ainda. Né? Então vamos contar o que é o difusor e como funcionam as regras para os construtores. Que é um negócio que, cara, um monte de gente acompanha a Fórmula 1 e não sabe. Não sabe, realmente. Como que são as brechas nas regras. E aí eu fui lá explicar, né? Não, peraí. E aí a gente entrevista engenheiro para explicar como o difusor funciona. Basicamente, você pega o avião, ele tem a asa. Como que funciona a asa do avião, né? A asa do avião faz o seguinte: o ar que passa por baixo da asa, ele percorre um caminho curto. O ar que percorre a parte de cima da asa, como a asa ela é curva em cima, ele percorre um caminho mais longo. O que significa que, como o percurso aqui embaixo é curto, tem mais ar embaixo da asa do que tem em cima. Porque o caminho é mais longo, distribui mais o ar. Tá? Então, como tem mais ar embaixo do que tem mais ar em cima, a pressão atmosférica embaixo
é maior e levanta a asa do avião. A asa do avião, a hélice do helicóptero funcionam assim. É o mesmo princípio. O difusor é isso de cabeça para baixo. Sim. Então o que acontece? O difusor ele é uma espécie de túnel embaixo do carro que faz com que o ar embaixo do carro percorra um caminho mais longo do que o ar que passa por cima do carro. Sim. O que isso propicia? Isso propicia uma quantidade concentrada maior de ar em cima do carro e faz o carro grudar mais no chão. E o carro grudando mais no chão, ele consegue fazer curvas em velocidade maior sem perder estabilidade. Porque está mais grudado no chão. A gente chama isso de downforce. Downforce porque é a força que o ar exerce para baixo. Para baixo. No automóvel. Né? Então, ali a gente tinha uma baita de uma história. Como que pode o Jenson Button, que não é o melhor piloto da Fórmula 1 no momento, tá fazendo o Rubens fazendo esses tempos absurdos que eles estão fazendo e chega na corrida pior ainda, porque eles estão ganhando de todo mundo na curva. Então os caras estavam voando ali. Era essa história do difusor e ali a gente contou uma grande história. Isso daí também me deu uma baita de uma cancha para olhar para o texto bíblico. Esse tipo de situação também me ajudou muito a olhar para o texto bíblico, porque às vezes você tem uma baita história na tua cara ali no texto bíblico, mas você tá lendo com pressa e tal, você não para pensar naquilo e passa batido. Sim. Mas se você se detém e passa a fazer perguntas a respeito daquela história, de repente você percebe que você tem uma baita de uma história na sua frente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, cara, o jornalismo é fascinante. Eu adorava. Contar histórias é maravilhoso e uma parte disso eu continuo fazendo. Boa. E o que eu ia falar é que isso também é muita realidade do brasileiro, né? Porque, sei lá, você vai pegar... Eu assisto muito NBA, né? E os caras, os jogadores da NBA são muito treinados. Até porque os caras... Eu fui comentarista de transmissão da NBA. Olha só. No Terra TV. Eu era repórter do Terra, a Mini Lacombe era minha chefe, e aí de repórter eu passei para comentarista de NBA, de transmissão, de televisão mesmo. Eu comentei 2 temporadas de NBA no Terra TV. Mas você gosta também de basquete? Cara, eu já acompanhei mais do que eu acompanho hoje, mas eu manjava bem, bastante. A temporada que eu peguei inteira e tal... Foi a temporada que Los Angeles Lakers é campeão em cima do Boston Celtics do Doc Rivers. Pode crer. Então era aquele Los Angeles Lakers do Kobe Bryant, né? com Paul Gasol e o Metta World Peace, que antes se chamava Ron Artest. Sim. Andrew Bynum era o pivô. Kobe foi o grande responsável por me fazer torcer pelo Lakers. Ah, você é torcedor dos Lakers? Do Lakers, sofredor. Hoje sofredor, né? Hoje sofredor. Já ganhou muita coisa. E durante muito tempo, na verdade, o primeiro título que eu tenho lembrança mesmo do Lakers, assim, de acompanhar foi esse 2020, o da bolha. Mas eu sei que o Lakers é grande, né? Tipo, pela história que eu não escolhi um time pra torcer, só conhecer a história. Você não acompanhou aqueles títulos do começo dos anos 2000, então? Não. Essa fase o Lakers era uma pedra no sapato de todo mundo. Dificilmente. Que é a fase do Kobe junto com o Shaquille O'Neal. Foram 3 títulos, né? Foram 3 títulos. O Kobe junto com o Shaq. 3 títulos seguidos, se não me engano. 2001, 2002 e 2003. Que era o Phil Jackson, era o técnico. E aí era Derek Fisher, Kobe Bryant. Ricky Fox, o ala pivô era o Horace Grant e o Shaquille O'Neal era o pivô. Ele trocava um pouco, mas assim era principalmente os 3 principais: Derek Fisher, Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Era muito difícil parar o Shaquille O'Neal nesse período. O Lakers era bem dominante nessa época. Depois, quando foi campeão com o time do Paul Gasol,
né, Kobe e Paul Gasol, ali já era uma coisa mais disputada, né? São 2 títulos que o Lakers ganha nesse período, mas ali tinha outros times que faziam frente ao Los Angeles Lakers. Mas esses 3 títulos, 2001, 2002 e 2003, eram títulos assim que a Conferência Leste não tinha ninguém para bater nos Lakers na final, então a final era já bola cantada que o Lakers ganharia. Então teve uma final que foi contra o Philadelphia 76ers, que era aquele Philadelphia do Allen Iverson e do Dikembe Mutombo. O pessoal que gosta do individualista aí, o Allen Iverson jogava fino da bola, mas foi pra final, o time treinado pelo Larry Brown foi pra final, mas não tinha chance na final contra os Angeles Lakers. O Lakers tinha concorrência na Conferência Oeste durante os playoffs, do San Antonio Spurs, do Sacramento Kings, mas mesmo assim atropelou o Sacramento Kings várias vezes, né? E só interrompeu esse ciclo em 2004. 2004, Los Angeles Lakers monta o que no papel seria o maior time do Lakers na história, no papel. Mas chega na final e toma um sacode do Detroit Pistons. Então era o time do Los Angeles Lakers nessa temporada, era Gary Payton, Kobe. Na 3, eu não tenho, jogando de small forward, né, na 3 como ala, eu não sei se, eu não vou lembrar quem tava na 3, mas aí ala pivô era o Karl Malone e o Shaquille O'Neal de pivô. Então era um timaço, o time titular era muito bom. E eles atropelam todo mundo na temporada regular, passam por esses concorrentes fortes da Conferência Oeste sem problemas, e chegam na final contra o Detroit Pistons do Larry Brown. E aí na final contra o Detroit Pistons eles tomam de 4-1. E aí acabou aquela dinastia do Lakers. E tal. Mas aí você me perguntou se eu gostava de basquete, de NBA. Eu conheço bem a história do teu Lakers. 2004 acho que eu já lembro. 2004 foi assim, ó. O Detroit Pistons abre 1-0 em Los Angeles. E aí, o segundo jogo, o Kobe Bryant faz uma cesta no último segundo e empata a série. E aí a série vai para Detroit empatada em 1-1. Seriam 2 jogos em Los Angeles, 3 jogos em Detroit e depois 2 jogos em Los Angeles, se fosse uma série de 7 jogos. Porque a melhor campanha era do Lakers na temporada regular, seriam 4 jogos em Los Angeles e 3 em Detroit. Então, os 2 jogos em Los Angeles vão para Detroit empatado em 1-1. E aí os 3 jogos em Detroit, os 3 jogos o Pistons ganha com uma certa tranquilidade, faz 4-1 na série e fecha a série em 4-1. O time do Detroit Pistons era Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rasheed Wallace e Ben Wallace. Esse era o quinteto titular, que eram jogadores muito menos badalados do que os jogadores do Los Angeles Lakers, mas era um time que defensivamente era muito forte e muito bem treinado pelo Larry Brown. Nesse ano, o Larry Brown se torna o único treinador, e até hoje ele é o único treinador, a ser campeão da NBA e do basquete universitário masculino americano, né, da NCAA. Caramba. Então, o Larry Brown é ainda hoje o único técnico a ser campeão nas 2 ligas. Baita resposta, hein? Você perguntou se eu manjo de NBA, aí eu faço questão. Cara, eu não consigo lembrar nomes assim que nem se lembra. Pô, olha só, eu sou São Paulino, né? O time, a primeira lembrança que eu tenho de futebol, de emoção, de vibrar com São Paulo foi de 2005. Eu não consigo lembrar da escalação de 2005. 2005? Eu lembro de Rogério Ceni, Luiz e Mineiro. Josué. Então, se você lembra do Mineiro, você tem que lembrar do Josué, da dupla de volantes, né? Então, 2005 é Rogério, provavelmente o Cicinho era o lateral direito. Na zaga, se não me engano. Oi? Tem um Fabão na zaga, se não me engano. Então, vamos lá.
Rogério Ceni, provavelmente o Cicinho devia ser o lateral direito. Aí você tá falando talvez de Fabão e Miranda? Não sei se o Miranda tava. Na lateral esquerda, eu não vou saber. Aí Josué Mineiro. Danilo. Danilo. Certo? E aí você vai ter Borges. Era Ed Carlos, outro lateral. Ed Carlos, tá. Então, você provavelmente vai ter o Borges, Dagoberto, talvez, ou Luiz Chulaco. Não, Borges Dagoberto já é 2006. 2006? Era Josué Danilo. Não, era Mineiro, Josué, Danilo e Júnior, Luizão. E aí o Aloysio jogou a final, né? Que foi ele que deu o passe pro Mineiro. E tinha o Amoroso. O Amoroso. Grafite e Leandro. E quem fazia a dupla com o Fabão na zaga era o Lugano. O Miranda era reserva. Lugano. Tá bom. Tá certo. Pô, o Lugano era monstro, né? Você foi conferir aí qual que era a escalação? Claro, eu fui conferir. Tá certo. Mas eu lembro só dos principais, assim. E do gol do Rogério Ceni na semifinal. Fui até hoje o único goleiro, né, a fazer gol no Mundial. E você, como palmeirense, eu sou um São Paulino que defende o Mundial do Palmeiras. Eu não sei você como palmeirense, né? Porque tem palmeirenses que não reconhecem o Mundial do Palmeiras. Mundial de 51? Eu gosto de dizer o seguinte. A primeira coisa que eu pergunto é: isso importa? Eu não tava lá, eu não comemorei. Eu acho que não. Eu não tava lá, eu não comemorei o título. Agora, se é pelo registro histórico, o registro histórico importa. A primeira coisa que você tem que saber se um time foi campeão de alguma coisa é se teve um campeonato. Com certeza. Então teve. Teve um campeonato. Organizado. Bom, quando tem um campeonato, o campeonato visa descobrir quem é o melhor. O campeão é o melhor daquele campeonato, certo? Esse campeonato está querendo saber quem é o melhor do quê? O Campeonato Paulista quer saber quem é o melhor de São Paulo. O Campeonato Brasileiro quer saber quem é o melhor do Brasil. Sim. A Taça Rio queria saber quem é o melhor do mundo. Então, se você tem o campeonato existiu. O campeonato se propõe a saber quem é o melhor do mundo. O campeão é o melhor do mundo naquele ano. Então, é um campeonato mundial, pô. Isso é relevante? Pelo registro histórico, é um campeonato mundial. Mas não é o da FIFA. De fato. A própria FIFA não sabe quais os mundiais dela, pô. Aí tem um lance, você é São Paulino. Qual é o maior lateral direito da história do São Paulo? Cafu não, né? Cafu. Sem sombra de dúvida. Sim. Cafu jogou muita bola. O Cafu é curador dos eventos históricos da FIFA. E o Cafu diz que o Mundial de 51 é mundial. Que os arquivos da FIFA acreditam ao Palmeiras o Campeonato Mundial de 51. Então, pelo registro histórico, é campeão mundial. Agora, é aquela história, é um outro modelo de campeonato, um outro modelo de disputa. Eu não tava lá, eu não comemorei. Sim. Cara, eu sei escalar vários Palmeiras que eu não vi jogar. Que aconteceram antes de mim. Vários. Sim. Tá? Eu não sei escalar esse time de 51. Então toda vez que um palmeirense começa a defender muito o título de 51, eu mesmo falo pro cara, escala o time campeão. É uma coisa muito distante, né? Então assim, a gente que é palmeirense, a gente tem orgulho de escalar a primeira academia, de escalar a segunda academia, mesmo que a gente não tenha visto jogar. Agora, esse time de 51, embora fosse um time muito bom pelo que se conta, eu nunca vi um palmeirense escalando do 1 ao 11. Esse time. Tá? Como os santistas têm orgulho de escalar o Pelé do Santos, né? Dorval, Mengalvio, Pelé, sabe essas coisas assim? Dorval, Clodoaldo, Mengalvio, Pelé e Pérez, os cara enche o peito pra falar. Também cada jogador, né, cara? Coutinho, nossa, um negócio extraordinário. Eu também teria orgulho, né? Mas eu não escalo desse jeito. O Palmeiras de 93, eu tinha 9 anos de idade. Palmeiras de 93.
E eu falo pra você, Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Zinho, Edilson, Edmundo e Evair. Times de fraquinhos. Não, sem titubear, eu falo pra você. Uhum. Entendeu? Sem parar pra pensar. Eu tinha 9 anos de idade. Né? Sim. O Palmeiras de 96, que fez 100 gols no Campeonato Paulista, eu escalo pra você, sem titubear também. Veloso, Cafu, Sandro, Cláudio ou Roque Júnior e Kleber. O zagueiro que fazia dupla de zaga com o Kleber mudava de jogo para jogo. Sim. Então o Roque Júnior estava vindo da categoria de base, ainda não tinha conquistado a titularidade. Né? E ele chamava, na época ele ainda não chamava Roque Júnior, ele era Júnior Segundo. Então era Cláudio, Sandro ou Júnior Segundo e Kleber. Júnior na lateral esquerda, o mesmo que foi jogar no São Paulo depois. Sim. Amaral, Flávio Conceição e Djalminha. Rivaldo, Miller e Luizão. Eu sei de cabeça, eu sei até quem entrava no jogo e revezava, nem sempre era titular. Então, eu sei de cabeça. O time de 51 eu não sei. Palmeiras campeão da Libertadores em 99. Veloso, Arce, Júnior Baiano, Kleber e Júnior. O mesmo Júnior lateral esquerdo que foi de São Paulo depois. Galeano ou Rogério, César Sampaio, Alex e Zinho, Paulo Nunes e Oséias. Eu sei de cabeça também. Então, assim, isso é um título que conta pra mim. Eu vivi, eu sei a escalação, eu lembro os resultados dos jogos, eu lembro quem jogou bem, eu lembro quem jogou mal. Aí sim, né? Agora, o título de 51, esse eu tenho mais dificuldade, entendeu? E eu sei também que a minha memória é privilegiada, que eu sei escalar esses times. Não é todo mundo que lembra de tudo também. Quer ver, ó? O teu São Paulo na década de 90, o melhor São Paulo na década de 90 que eu vi jogar, era escalado assim: Zete, Cafu, Ronaldo Luiz, Júnior Baiano e o lateral esquerdo, que eu não vou lembrar quem era. Pintado, Dinho, Raí, Juninho Paulista, Miller e Palinha. É mole, era um timaço também, hein? É o time do Tele, né? E olha o treinador, Tele Santana. Tele Santana, o segundo melhor treinador que já treinou um time brasileiro. Ele era. Melhor que ele só tem um. Muricy Ramalho. Abel Ferreira. Eu sabia que era você falar Abel. Por isso que eu logo falei Muricy. Eu gosto do Muricy, cara. Gosto muito do Muricy. Cara, o Muricy é... Meu Deus. Eu até fico, assim... Quando alguém me pergunta qual é o teu maior ídolo no São Paulo? A primeira resposta, óbvia, é o Rogério Ceni. Rogério Ceni. A primeira. Só que eu fico ali, cara, com o Muricy, sabe? E aí eu vou falar um negócio pra você. Eu vi o Rogério Ceni jogar a carreira inteira. E eu vi a maior parte da carreira do Zete. No gol, o Zete foi mais goleiro do que o Rogério. O próprio Rogério fala isso, né? No gol, o Zete foi mais goleiro que o Rogério. Agora, o Rogério, no conjunto, liderança, experiência, reposição de bola, ele é diferente, decisão na cobrança de falta e nos pênaltis, cara, era surreal. Era surreal. Eu não canso de ver o 100º gol dele no Corinthians. Aquilo ali é mágico, velho. Aquilo ali é um goleiro fazendo 100 gols contra o maior rival da capital. O fato de ser contra o Corinthians é muito simbólico. Então, você consegue, precisar porque aquele tinha que sair daquele jogo, sabe? Exatamente. Você pega o gol 1000 do Pelé. Você sabe contra quem foi o gol 1000 do Pelé? Não, eu sei o Romário.
O gol mil do Pelé foi contra o Vasco, com o Santos e Vasco. Que é o time dele, né? O Pelé torce. Agora imagina se o gol mil do Pelé tivesse sido contra o Palmeiras, o São Paulo ou o Corinthians. É esse o simbolismo da parada. Contra o Vasco, tudo bem, o jogo também acabou ali, o pessoal invadiu o campo, foi uma baita de uma celebração, tudo mais. Foi um gol de pênalti, inclusive. Sim. Foi um negócio memorável de qualquer forma. Mas foi contra o Vasco. E de certa maneira, quando o jogo começou, era uma coisa assim, todo mundo já sabia que o tal do gol mil ia acontecer naquele jogo. Que a chance disso acontecer era muito grande. Sim. Porque o Pelé marcava gol em quase todo jogo. Então, meio que assim, já tinha uma quantidade de imprensa gigantesca e tal. Mas é contra o Vasco, é meio anticlimático, sabe? Tudo bem, foi contra um time grande, né? Poderia ter sido, sei lá, contra União São João de Araras, aí seria mais anticlimático ainda, né? Mas, pô, se fosse numa rivalidade local, né? Contra o São Paulo, ou contra o Corinthians, ou contra o Palmeiras, e seria, naquele período, e aí eu vou falar um negócio pra você que é, se fosse contra o Corinthians, seria contra o Corinthians do Rivelino. Olha aí. E se fosse contra o Palmeiras, seria contra o Palmeiras do Ademir da Guia. Então, o tamanho do jogo seria outro. Mas o cara já é o Pelé, né? Não precisava. Sim. Ele não precisava fazer o 1000 gol e o jogo assim. Jogo muito importante. E, Vitor, vamos voltar lá pra linha do tempo, né? Vamos lá. E aí você fez jornalismo, e aí, cara, como é que nasce o teu... Você já contou, né, que era de uma família de cristãos, se converteu com 17 anos, mas isso foi pro jornalismo. E aí, o teu desejo por cursar teologia, por se envolver com teologia, sim, foi pra servir mesmo? Pra mim a teologia como curso, assim, pra ir fazer o curso, sempre foi assim, é uma etapa necessária para quem quer ser professor de teologia. Entendeu? Então eu sempre soube que o meu lance era ensino e ensino teológico, sabe? Então, era apenas, de certa forma, natural que eu fosse fazer o curso, entendeu? Então, em algum momento, eu consegui arrumar espaço no na minha agenda para poder trabalhar de dia e estudar à noite. E foi isso, basicamente foi isso. E aí eu fui cursar, mas assim, desde os 18, 19 anos eu já sabia que em algum momento eu ia estudar teologia. Sim, sempre foi um desejo. Sempre foi um desejo e sempre foi uma percepção que era uma etapa necessária para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Da hora. Pra mim, o lance da teologia é engraçado, né? Porque eu sempre amei a comunicação. Eu não gosto de falar de jornalismo, né? Porque comunicação, sempre gostei de me comunicar. Sempre fui o cara de assistir muito jornal, desde criança, assim. Todos os meus coleguinhas gostavam de assistir, sei lá, desenho, e eu gostava de assistir jornal, entrevista. Eu amava o De Frente com Gabi. Fiquei muito feliz agora que ela voltou pro YouTube. Ela tá no YouTube agora fazendo o que era o De Frente com Gabi, só que agora o fundo é branco. O fundo não é mais aquele pretozão. Enfim, agora o fundo é branco lá da Gabi. Então eu sempre gostei, Jô Soares, sempre gostei de entrevista e tal. E aí, cara, depois que eu terminei o ensino médio, eu fiquei meio que... O que eu vou fazer? Aí eu gostava muito de música também, né? Eu entrei pra faculdade, pra federal em música. Fiz uma semana de curso só. E eu falei, cara, não é pra mim. Na primeira aula de história da música já... Nossa, meu Deus, isso aqui não é pra mim não. E aí eu não fiz. Aí eu fiquei um tempo parado, só estudando pra concurso, estudando, sei lá, pra estudar mesmo. E aí veio um período que eu já contei aqui no podcast várias vezes, o pessoal já tá cansado de ouvir essa história, que foi no período que eu saí da igreja que eu tava, né, que era a igreja neopentecostal do G12, sabe, aquela igreja bem saudável, assim. Sim, conheço bem.
Fui meio que expulso de lá, porque confrontei o pastor. Confrontamos, não foi só eu. E aí, cara, eu me vi na necessidade. E eu sempre gostei também de estudar a Bíblia, estudar, tipo, teologia, assim. Eu sabia, meio que eu sabia que uma hora ou outra eu ia estudar essa parada. E aí eu comecei em 2018 a estudar pela Charles Spurgeon. E já tinha maratonado o 2 Dias de Teologia, que era o canal de teologia na época, né, que sei lá, mais bombava, que era o Iago e o Felipe que faziam. Na época o Felipe ainda fazia com o Iago. Eu sou dessa época, sou bem raiz. E aí eu devorei tudo. E pra você foi meio que isso também, só que por um desejo, né, de ensinar e de servir de certa forma também, né? Eu fico feliz quando eu ouço essas coisas, porque a ideia quando eu comecei a produzir conteúdo pra internet era essa mesmo, né? Uhum. De alcançar pessoas como você, que tinham interesse, mas não tinham onde buscar informação. E eu não sei se eu te falei, Vitor, eu sou do Acre, né? Sou de Rio Branco. E aqui você não falou, mas eu deduzi pelo código de área do teu telefone. 68? Ah, é verdade. Cara, então, e aqui o ensino teológico é muito mais precário. Assim, eu sei que para São Paulo e outras cidades a realidade é totalmente diferente, né? Tem muitas faculdades teológicas, mas aqui não tem. Aqui, assim, ou você vai pela sua faculdade da sua igreja, né? Assim, a Assembleia de Deus investe muito nisso. Batista também, batistas congregacionais aqui, mas é pouco também. Aqui é majoritariamente neopentecostal e pentecostal. Sim. Em muitas Assembleias de Deus. Muitas. Sempre, em qualquer lugar do Brasil. Sempre. Assembleia de Deus é Assembleia de Deus. Não tem nada igual. Não tem. Eu já fui também da Assembleia de Deus. Por algum tempo. E foi lá onde eu, assim, de certa forma, me interessei por teologia. E aí você começou a estudar por conta? Cara, eu comecei a estudar primeiramente veio o choque, né? De aprender coisas novas que eu não sabia. Ou, na verdade, tinha aprendido errado, né? Sei. Assim, cara, você imagina, um cara que foi, tipo, amava Jesus, isso aí eu nunca botei em xeque o meu amor por Jesus, mas a religião me fez amar outra coisa também, né? Eu acho que, eu achei legal, eu achei muito bonito quando você foi lá no Maurício Meirelles, e eu até achava que eu já tinha te convidado pro podcast, porque eu já mandei convite pra muita gente. E quando eu entrei e olhei e vi que não tinha ainda, eu falei, caramba, essa é a oportunidade. E até achei legal quando você foi lá no Maurício, você contou um pouco sobre isso, né, o lance das religiões. Porque assim, como eu falei, eu nunca duvidei do amor que eu sentia por Jesus, mas eu sabia que tinha um entrave e muitas coisas que eu só vim aprender quando eu conheci a teologia, que até então, pra mim, a vida era aquilo ali mesmo. Foi quando eu vim, caramba, eu acho que eu tô amando uma parada que não tem Jesus, não é Jesus, e eu preciso me tirar isso de mim. E é um conflito existencial, eu falo para todo mundo, e esse período que o jovem entra na faculdade de teologia, ou entra no seminário, eu tive também essa coisa de querer jogar na cara de todo mundo, que agora eu sei uma parada que tu não sabe, agora eu manjo da Bíblia, se você tá errado, eu que tô certo agora, eu tive essa parada aí também. Só que graças a Deus eu tive um coração mais humilde para entender que era um processo necessário e era um processo meu, sabe? Não era uma coisa onde eu não importava o que eu falasse para as pessoas, não ia fazer efeito, um efeito transformador, mas ia fazer mais um efeito de zombaria, não ia agregar, né? E aí eu, depois E tem a ver também com esse período onde eu não estava fazendo nada. Eu ia para a biblioteca pública da cidade, eu morava no 2º distrito, quem é de Rio Branco vai entender. Rio Branco é dividido por 2 distritos, né? 1º e 2º distrito. Eu morava no 2º distrito e ia para o centro da cidade, que era a biblioteca pública da cidade. Não tinha internet em casa, tinha só um notebook. E também tem a ver com o momento que o meu podcast nasce, tem tudo a ver. O podcast nasce em 2018, Teólogo de Quinta, e aí nasce tudo, assim. E aí eu baixava os vídeos de teologia, baixava pregações também do John Piper, tá a galera reformada toda, e até então também não sabia o que era isso.
fui aprendendo sozinho, cara, assistindo vídeos. Já tive a honra de contar isso pro Iago também, o Iago Martins, que ele foi um grande incentivador. E baixava os vídeos de vocês também, do Marcos Botelho. Essas coisas de perguntas rápidas e respostas rápidas da internet que tinha, me ajudou muito. E foi conflito, cara. E assim, eu gosto muito de contar essa história como um testemunho, que eu tinha tudo na mão pra ir pro lado errado da parada. Porque eu saí de um conflito religioso muito grande, que é o G12. O G12 faz uma parada absurda na cabeça do jovem, né? Ele coloca muita coisa lá na tua cabeça, que se tu não tiver um coração entregue ao Senhor, se tu não tiver uma mente boa, você vai para um lado muito errado. É uma coisa, só quem já passou sabe do que eu tô falando. É pior do que essa coisa política que a gente vê hoje, Lula e Bolsonaro. É pior ainda. É incrível. Porque mexe com o coração, né? Mexe com o coração. E aí eu tinha tudo para ir pro lado negativo da parada, que é o lado chato, né? E é o lado que não menos espiritual. E eu fui muito também pela minha mãe, pelos meus amigos. Eu sempre tive muitos amigos que eles souberam puxar minha rédea. Pô, tu tá chato, né? Pô, tu tá chato. Tu tá falando coisa com coisa. E eu consegui centrar, né, e estudar. E aí em 2018, quando eu comecei a trabalhar, ganhar meu próprio salário, eu entrei para Charles Spurgeon. Foi quando eu me vi nessa, cara, eu vou fazer esse curso. E aí eu comecei a estudar gradativamente. Parei, eu acho, mais de 2 anos e voltei agora em 2022 de novo. Era pra eu estar formado já, mas não tenho pressa. E contei pra gente um pouquinho de como foi a sua formação teológica. Então, cara, eu fui trabalhar numa empresa, fui convidado para trabalhar numa empresa que ficava relativamente próxima do Seminário Servo de Cristo. E assim, para os padrões de São Paulo, você conseguir trabalhar perto do lugar onde você estuda é próximo de milagre, assim, sabe? São Paulo é muito grande. É raro você estar num lugar que você chega rápido, né? Então, quando eu vi que eu tinha passado na entrevista, que eu ia trabalhar num lugar que era perto do Servo de Cristo, eu falei, tá aí minha chance. Sim. Vou fazer o seminário. Então eu comecei a trabalhar de dia e estudar à noite. Eu saía do trabalho, ia para o seminário, do seminário ia para casa, aí dormia, acordava, que é a vida normal de quem faz faculdade à noite e trabalha durante o dia. Então a minha experiência no seminário foi uma experiência normal de quem faz uma faculdade desse jeito. Dentro do seminário, eu conheci alguns professores que me influenciaram muito. Como eu tinha como objetivo lecionar, né, ser professor de teologia, eu sabia que eu ia ter que continuar estudando. Então eu sabia que do seminário eu iria para um mestrado, alguma coisa assim. Então ali no seminário eu fui pegando o gosto pela área de estudos bíblicos. A gente tinha um professor nessa área muito competente, que é o Stephen Kirchner, dá aula lá no seminário ainda, no Servo de Cristo ainda. E comecei a pesquisar lugares fora do Brasil para fazer esse mestrado. Dentre os lugares possíveis, o lugar que possibilitou melhores chances para mim e para minha esposa foi a Trinity. A gente acabou indo para a Trinity não tanto por uma questão acadêmica, mas por uma questão de conveniência pelo lugar e tal. Então fui estudar na Trinity, que é uma grande instituição, um lugar muito bom para estudar, muito respeitado. E agora eu tô na luta aí para ver onde que eu vou fazer o doutorado. Da hora. Então a história é meio que essa. Da hora, Vitor.
Cara, só queria te agradecer por esse espaço aí na sua agenda mais uma vez, você ter aceitado o convite aí e assim, cara, mais uma vez, né, demonstrar minha gratidão por todo o conteúdo produzido. Como você falou, faz muito sentido o que você falou para muita gente no Brasil que ainda não tem acesso a muitos conteúdos teológicos, né, como foi o meu caso há alguns anos atrás. E é o caso de muita gente, né? Volta e meia eu ainda encaminho algum vídeo para alguém que está em dúvida em alguma coisa, para ver alguém, sabe aquele lance onde santo de casa não faz milagre? Sempre é bom alguém falar, alguém em um videozinho que tem mais conhecimento falar. E é muito bom estar podendo trocar essa ideia. Quando eu gravei com o pastor Thiago Dutra também, eu falei a mesma coisa para ele, que eu assistia muitas pregações dele e me inspiravam muito também. E esse é o lugar de fala do convidado, né? Esse é o lugar onde você pode falar o que você quiser, falar alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado, né? Que aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Você pode ficar à vontade aí para, porventura, falar alguma coisa que eu deixei de falar, de perguntar. E mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Eu estou à disposição, pode ficar tranquilo. Obrigado pelo convite. E estudem. Estudar é o que faz com que você não seja pego nessas armadilhas tipo do G12 aí. Que o fato de você ter conseguido escapar muito se deve a estar disposto a estudar. Então, estudem.